Pena que demora. Ok. Pessoal, assim, ó, conversando com o professor Flávio, eu e ele, nós achamos melhor, porque tem uma parte do sexto ano que vocês vão usar bastante, que é isso daqui, tá? Então, essa primeira parte, eu não vou ficar me estendendo muito nesse quesito. Eu vou fazer uma rápida revisão com vocês sobre as operações básicas. O professor Flávio trabalhou com a turma 61 e eu também trabalhei com a turma 62. Então, todos vocês, a princípio, já viram esse conteúdo. Eu só vou dar uma retomada, tá? Então, vamos lá. Ah, e outra, eu vou fazendo algumas perguntas no caminho e eu gostaria que vocês respondessem. Não precisam ter receio de que não precisam ter receio de que talvez assim, eu vou xingar vocês, alguma coisa. Espero que vocês tenham a maturidade também de não ficar caçoando um dos outros, tá? Mas podem falar, que daí é isso que torna a aula um pouco mais interessante, não fica tão maçante, que daí a gente faz essa troca de diálogo, tá? Não precisam ter receio. Ok, então vamos lá. Ok. Primeira coisa, vamos começar então com a adição e a subtração. A adição e subtração, você tem duas situações que você vai ter que considerar. Quando tem o denominador igual e quando o denominador é diferente. Peraí, deixa eu ver o que estão colocando no chat. Valentina, agora eu vou começar a aula. Antes eu fiz umas introduções, por exemplo, a questão de dúvida, alguma coisa assim, mas que qualquer coisa tu pode pedir para um colega depois te dar uma repaginada, alguma coisa assim. Tá bom? Ok. Pessoal, então vamos lá. Vamos começar então com quando tiver o mesmo denominador. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês, eu quero que alguém de vocês me responda. O que acontece com o denominador nessa situação aqui? Alguém se lembra? Denominador tá. Caso alguém não se lembre, esse número aqui de baixo. Alguém se lembra o que eu tenho que fazer com ele? Fica o mesmo? Como? Fica o mesmo? Isso Fica. aí. No final, eu vou copiar ele. Ok. E com os números de cima, o que eu tenho que fazer? Alguém se lembra? O numerador, o denominador eu copio e o numerador eu faço o quê? O 2, o 1, o 3. Eu não sei, mas eu acho que soma. Isso aí. O número de baixo eles vão copiar e os números de cima é que eles vão ter que somar ou subtrair. No caso, 2 mais 1 menos 3, isso vai dar quanto? Zero. Isso aí. Então eu coloco o zero aqui em cima. Nesse caso, isso é igual a zero. Aí a gente termina a história. Certo? Ok, agora aqui. Qual que é o número que eu coloco aqui no denominador? 7. Isso aí, porque mantém-se o mesmo. E aqui em cima? O que eu vou ter que fazer para achar esse número que vai aqui em cima? Vai ter que somar. Vai ter que colocar todos os números de cima e só adicionar ou subtrair. Ok, então no caso, eu vou ter que fazer 1 mais 5 menos 2 mais 4. 1 mais 5 vai dar 6. 6 menos 2 vai dar 4. 4 mais 4, 8. Aí termina a história. Certo? Pessoal, essa parte com o mesmo denominador. Ficou alguma dúvida para alguém? Não. Não. Beleza. Agora que vem talvez o bicho de... Geralmente a maioria dos estudantes acham que é o bicho de sete cabeças.
que é quando nós temos denominadores diferentes, tá? Aí, eu vou dar para vocês duas opções, tem duas propostas de solução. Uma proposta é o método borboleta, tá? Não é um método oficial. Eu já vi vários vídeos sobre isso e realmente faz sentido, tá? Que eu vou explicar depois. Ou utilizando o mínimo múltiplo comum, que normalmente é o que os professores mais explicam no sexto ano. Nas duas opções, um conselho, uma dica que eu dou, é sempre simplificar as frações antes de vocês começarem a trabalhar com elas. Simplificar é o quê? É pegar o número de cima e o número de baixo e dividir eles pelo mesmo número, tá? Então, essa é uma dica. Dá para usar por borboleta ou por mínimo múltiplo comum, mas sempre simplificar. Beleza, nesse exemplo aqui, eu tenho 7 oitavos. Os 7 e 8 eu consigo simplificar, dividir os dois pelo mesmo número, por 1 não faz sentido. Tem que ter um outro número. Então lá, eu consigo ou não? Não. Isso aí. Geralmente quando são dois números próximos, assim, um consecutivo do outro, não dá. E o 9 e 12 avos? O 9 e o 12 eu consigo simplificar? Sim. Sim. Por quanto? Por 3. 3. Boa! Ok, então isso daqui, os 7 oitavos eu vou permanecer como tá. 9 dividido por 3 vai dar 3. E o 12 por 3 vai dar 4. Beleza. Agora foi. Ok, primeira coisa que eu vou resolver por borboleta primeiro, tá? Ela tem esse nome aqui, depois eu vou, tipo assim, o processo vai formar um desenhinho. Qual que é a ideia? Vocês vão pegar esse daqui e vão multiplicar esses dois. Que nesse caso vai dar 7 vezes 4, vai dar quanto? 28. Isso aí. Agora, eu vou fazer a mesma lógica com esses outros dois números. Alguém de vocês já chegou a ver isso daqui? Algum vídeo, alguma coisa assim? Opa, Não. A Valentina falou que sim. Então a Valentina sabe como é que funciona. 8 vezes 3 vai dar quanto? 24. Isso aí. Ok, e por último, eu tenho que multiplicar esses dois aqui de baixo. 8 vezes 4. 32. Boa. Ok. Beleza, agora que eu sei disso, eu vou fazer o seguinte. Esse resultado de baixo vai ser o meu novo denominador. E esses números de cima eu vou ter que fazer a operação. Então, 28 menos 24. Quanto que vai dar isso? 28 menos 24. 4. Ok. 4 sobre 32. A princípio, está pronto. Mas algumas questões pedem para simplificar. Aí, nesse caso, o 4 e o 32 eu consigo simplificar? Sim. Por quanto? Por 4. Isso aí. Deixa eu pegar aqui. Pode falar, Valentina. Ok. A Valentina acho que levantou por engano. Ok. Então, 4 por 4, isso vai dar 4. Opa. 1. E 32 por 4, isso vai dar 8. Certo? Aí tá pronto. Este daqui é o método por borboleta. Só que assim, uma coisa importante que vocês têm que entender. Se eu quiser fazer desta forma aqui, eu só vou conseguir fazer com duas frações. Se tiver 3 ou mais, eu vou ter que fazer de duas em duas. Tá? Isso é uma coisa importante. Não tem como, por exemplo, eu fazer 3 ou resolver 4 de uma vez só,
usando esse método. Esse daqui só vale para 2 frações. Depois eu vou mostrar um exemplo na qual tem 3 frações. Ok. Esse daqui é um método simples, tá? Mas lembrando que no final pode ocorrer situações que você vai ter que simplificar a fração. Ok, deixa eu só copiar aqui. 7 oitavos menos 3, 4. Ok, agora eu vou resolver pelo método mínimo múltiplo comum. Então lá. Então a primeira coisa que eu vou ter que descobrir é o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, que é o 8 e o 4. Ok. Mínimo múltiplo comum. O que é? Você tem que pensar o seguinte. Pensa na tabuada do 8 e na tabuada do 4. Qual é o menor número, não pode ser o 0, que está na tabuada do 8 e do 4 ao mesmo tempo? O 2. Qual? O 2. Espera aí, mas o 2 não está nem na tabuada do 4 nem do 8, porque a tabuada do 4 é 0, 4, 8, 12 Ah, tá, entendi, e entendi. assim por diante. Então acho que é o Isso aí. 4. A Valentina respondeu 8, tá certo, é o 8. Porque o 8 é 0, 8, 16, por aí vai. O 4, 0, 4, 8. Entendeu? Então, é o 8, o menor número que está na tabuada do 8 e do 4. Ok. Depois disso, eu vou pegar essa primeira fração, 7 oitavos, eu vou colocar com o denominador 8, porque é o meu novo denominador. O resultado do mínimo comum é o meu novo denominador. Como aqui já é o mesmo, então em cima também vai ser o mesmo. Depois, 3 quartos. O denominador tem que ser 8. Aí agora eu tenho que pensar o seguinte. Aí vem da ideia de frações equivalentes. Do 4 para o 8, eu multipliquei por quanto? Alguma ideia? O 4 eu multipliquei por um número e o resultado deu 8. Que número que é esse? 2. Isso aí. Alguém tinha falado antes do número 2. Beleza. Então, como embaixo eu multipliquei por 2 e essa fração tem que ser equivalente, o número de cima eu também vou multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2, eu vou ter o número 6. Ok, agora o que eu vou fazer? Os 7 oitavos, eu vou pegar essa segunda fração aqui, que no caso é o mesmo. Então, 7 oitavos menos. O 3 quartos, eu vou pegar essa nova fração que nós achamos. Então, menos 6 oitavos. Isso vai dar, então, 1 oitavo. O número de baixo continua o mesmo, e 7 menos 6 vai dar 1. E chegamos no mesmo resultado. Tá? São as duas formas que vocês podem fazer. Nos livros de tinha formato oficial, sempre é essa forma aqui, através do mínimo múltiplo comum, através do uso de frações equivalentes. Mas isso daqui é uma forma mais prática e mais fácil para vocês conseguirem fazer. Tá? Então, fica opcional qual dos dois vocês querem fazer. Ok? Ok, vamos lá para mais um exemplo. Agora aqui, ó. Esse daqui é o que eu queria dizer antes. Se eu for fazer por borboleta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar essas duas primeiras. 1 sobre 2 mais 6 sobre 7. E eu vou fazer a mesma ideia que antes. Eu vou pegar esses dois aqui, vou multiplicar. 1 vezes 7 vai dar 7. Eu vou pegar esses dois aqui, 2 vezes 6 vai dar 12. E esses dois aqui de baixo. Isso vai dar 14. Ok. Então lá. 7 mais 12 vai dar 19 sobre 14. Ok. Isso foi esses dois. Agora, esse terceiro aqui, eu vou colocar aqui assim. E eu vou fazer de novo o processo da borboleta. Eu faço 19 vezes 5. 19 vezes 5, isso vai dar 95.
E depois, 14 vezes 3, que isso vai dar 42. Aí aqui, 14 vezes 5, que vai dar 70. E eu faço de novo todo aquele processo. Aqui vai ser 70. 95 menos 42, como aqui é menos, né? Isso vai dar 53. Se vocês forem fazer pelo processo de borboleta, é mais prático, mas eu vou ter que fazer isso aí. Se tivesse mais uma aqui, eu teria que pegar e colocar aqui no lado e fazer de novo. Tá? Agora, se vocês forem fazer por mínimo múltiplo comum, esse daí eu vou fazer passo por passo. Por mínimo múltiplo comum. Ok. Mesma coisa que antes. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que aqui no caso é o 2, o 7 e o 5. Certo? É a mesma ideia que antes. Só que assim, eu vou dar uma dica para vocês, que é uma dica muito valiosa, tá? Se depois vocês quiserem deixar registrado no caderno, é muito bom. O 2, o 7 e o 5. Todos eles são números primos, certo? Números primos é o 2, o 3, o 5, o 7 e por aí vai. Esse daí. Quando eu tenho somente números primos, o mínimo múltiplo comum deles vai ser a própria multiplicação entre eles, tá? Mas isso só vale se todos eles são números primos. Se um deles não for número primo, aí você vai ter que analisar, pensar naquela ideia da tabuada. Lembrando que, por exemplo, aqui, que vai dar 2 vezes 5 vai dar 10 vezes 7 vai dar 70. 70 passa da tabuada de 2 e passa da tabuada de 5. Mas como aqui eu quero saber o mínimo múltiplo comum, pode passar, não tem problema nenhum. Tá? Pessoal, todo mundo entendeu essa ideia de quando eu posso multiplicar todos eles? Alguém não entendeu? Beleza, ok. Quando todo mundo fica quieto, interpreta que tá ok. Beleza, então vamos lá. Primeira fração é 1 sobre 2. E eu vou escrever isso com o denominador 70. Do 2 para o 70, eu multipliquei por qual número? Alguma ideia? 2 vezes qual número que isso vai dar 70? Um jeito para... Alguém tinha falado? 35. Isso aí. Um jeito bem prático sempre é pegar o número daqui e dividir pelo outro. Ok. Eu multipliquei por 35, então aqui também vou fazer vezes 35. Uma vezes 35 vai dar 35. Ok. Segunda fração. 6 sétimos. E o denominador vai ser 70. Do 7 para o 70, multipliquei por quanto? 10. Isso aí. Então, em cima, também faço vezes 10. 60. Depois, 3 quintos. O denominador vai ser 70. Do 5 para o 70, eu multipliquei por qual número? 2? Só que 5 vezes 10 vai dar 50. Então, vamos fazer a conta ligeiro. 70 dividido por 5. O 5 cabe uma vez no 7. Opa, vai dar 5. Isso vai dar 20. E agora cabe 4 vezes, então 14. Então eu vou ter que fazer 3 vezes 14. Ok, 3 vezes 14, deixa eu fazer a conta. Que vai dar 21, sobra 2. Opa, é 12. Aí 3 vezes 1 vai dar 3, mais 1 é 4, então 42. Tá?
Nesse caso, como são 3 frações, eu vou ter que fazer 3 vezes esse processo. Se aqui for 4, eu tenho que fazer 4 vezes, e assim por diante. Ok, agora vamos substituir. 35 sobre 70, mais a ordem permanece a mesma, só vou trocar a fração. Aqui eu vou colocar 60 sobre 70, e aqui eu vou colocar essa fração aqui. 42 sobre 70. Agora é só fazer 35 mais 60 menos 42, que vai dar 53 sobre 70. O denominador permanece o mesmo e eu faço a operação com o número de cima, tá? Enfim, para vocês fazerem a adição, vocês têm essas duas opções. Ou vocês fazem por borboleta, ou vocês fazem por mínimo comum. Se for por borboleta, sempre é de 2 em 2. Se for por mínimo comum, você consegue fazer de forma mais geral. Mas fica livre, sem problema nenhum. Vamos lá. Agora na multiplicação. Alguém se lembra como é que eu faço? Por exemplo, aqui nessa situação aqui, como é que eu tenho que resolver? Alguém se lembra? Alguém tem uma ideia? Eu não tô conseguindo ver. Ai, meu Deus. Tá, tu só me disse por acaso pra... Aproximou? Não mexeu nada. Então vai... Melhorou? Sim. Ok, então dá uma olhada ali assim e tenta pensar. Como é que eu posso resolver? Alguém tem uma ideia? Ok, não tem problema. Então lá. Eu tenho o costume de dizer o seguinte. Na multiplicação, você tem que multiplicar em linha reta. O que vocês vão fazer? Vão pegar, multiplicar todos os números de cima, todos os números de baixo. Então lá. 1 vezes 3 vezes 2. Isso vai dar quanto? 6. Isso aí. Depois, 5 vezes 7 vezes 9. Isso daí vai dar 5 vezes 7 dá 35, vezes 9. Vamos fazer a conta aqui. 35 vezes 9. 45. Sobra 4. Oi? 35? Vamos continuar. 9 vezes 3 vai dar 27, mais 4, 31. Então, 315. Ok. O resultado dos números de cima, ele vai continuar estando em cima. E os resultados dos números de baixo vai continuar embaixo. Ok. O 6 e o 315 eu posso simplificar. Por quanto? Alguém tem uma ideia? Pelo 3. Isso aí. Eu faço aqui por 3 e aqui por 3. Então, 6 por 3 vai dar 2. E 315 por 3 vai dar 1. Vai dar 3. Sobra 15. 5? Não. Ah, tá. Ok, entendi. Vai dar 105. Pessoal, por que 105? Porque eu abaixei os dois de uma vez só, tá? Por isso que eu coloquei o 0. Então, 105. Ok, aí terminou a história. Entende por que eu digo que é em linha reta? Os números de cima continuam em cima. Os de baixo continuam embaixo. Então, só multiplicar em linha reta, tá? Ô, professor, então pode falar que a multiplicação é bem mais fácil que a subtração e a adição? Sim, é muito mais prático. A divisão também, só tem uma pequena mudança, mas também é muito mais prático. Não tem essa coisa de mínimos comuns, não sei o quê. É papum. É 2 toques. Só que assim, ó, mais fácil, isso depende muito de cada pessoa. Talvez uma pessoa tenha mais dificuldade em a multiplicação do que na adição e subtração.
A tendência é que seja mais fácil para a maioria, mas isso é bem relativo. Mas sim, geralmente é mais fácil. Pessoal, explicação entendida? Alguém tem uma dúvida? Beleza, próximo. Divisão. Alguém se lembra qual que é a regra para a gente poder fazer divisão? Não? Tudo bem. A regra é o seguinte. A primeira fração, vocês vão copiar exatamente do jeito que ela é. O dividido, vai virar vezes. A segunda fração, vocês vão inverter ela. Por exemplo, aqui é 7 sobre 5. Eu vou inverter e vai virar 5 sobre 7. A primeira copia, inverte a segunda e multiplica. Aí agora a mesma regra que antes. 2 vezes 5 vai dar 10. E 3 vezes 7 vai dar 21. Tá, deixa eu fazer assim. É pra gente fazer no nosso caderno? Como? Eu não tô fazendo. É pra gente fazer isso no caderno? Não, eu tô gravando a aula. Aí eu vou... Por enquanto, só vão acompanhando aqui assim. Aí depois, quando eu vou postar no YouTube, eu vou mandar o link para vocês. Aí sim, eu quero que vocês assistam de novo. Talvez, aí você pode pular um pouquinho mais para vocês registrar essa parte no caderno. Tá? Por exemplo, que nem aqui, a regra. Copiar a primeira e inverter a segunda. E esses detalhezinhos são bons vocês copiar. Então, por isso que eu estou gravando para depois vocês retomarem. Tá? Mas por enquanto não precisa escrever. Só acompanhar aqui, ver se ficou alguma dúvida, tá? Tirar a dúvida. É isso que eu quero por enquanto. Certo? Ok, pessoal. Divisão, entendido? A primeira copia, a segunda inverte, multiplica. Ok? Beleza. Vamos agora então para mais duas, que daí é só essas duas e terminou. Potenciação. Vamos lá. Antes de nós chegar aqui, eu quero retomar com vocês uma coisa. Por exemplo, se eu tenho 2 ao cubo, como que eu resolvo isso daqui? Alguém se lembra? Como é que eu resolvo isso daqui? Colocando em fração. Agora não tem nada a ver com fração, isso é outra coisa. Ah. Vocês estudaram isso mais no começo do ano, tá lá, março, abril, por aí. Deve ter estudado. Vocês se lembram? Como é que é o nome desse carinha aqui de cima? Sei lá, cubo? Ok. No caso aqui é 2 ao cubo. Beleza, mas sempre esses números aqui de cima, eles têm um número especial. Ele tem um nome específico para eles. Que no caso, o cubo, sempre a gente fala que é cubo quando for 3. Por exemplo, deixa eu colocar um outro aqui. 5 e aqui o 4. Esse daqui e esse daqui, eles têm o mesmo nome. Que nome que é esse? Alguém se lembra? Beleza. Então, o nome, a gente chama ele de expoente. Tá? Ok. Sabendo que esse número de cima é o expoente, esse aqui de baixo é o quê? Alguém se lembra o nome? De base. Então, essa é a base, esse é o expoente. Ok. Mas como que eu resolvo isso aqui? Não é pegar o número de baixo, que no caso aqui seria o 2, e multiplicar pelo número de cima, tá? Isso daqui tá errado. E é o que muitos fazem. Não é pegar o de baixo vezes o de cima. O que é? O número de baixo, vocês vão escrevendo ele aqui. Quantas vezes? A quanto o número que for o expoente. No caso aqui é 3, então 1, 2, 3. Aqui é 4, então 1, 2, 3, 4. Ah, o que eu vou fazer com eles? Eu vou multiplicar. Então, o número de baixo é o número que se repete. E
E o número de cima é quantas vezes ele se repete. No caso aqui, 2 vezes 2 vezes 2, isso vai dar 8. Tá? Lembrado disso? Sim. Professor, Ok. eu tenho isso aqui no caderno. Agora que eu vi. Ótimo. E se alguém guardou o caderno do ano passado, deve ter isso no caderno. No caso, que nem o Matheus falou que ele tem isso no caderno, então, maravilhoso. Ok. Potenciação de fração. Como é que isso vai funcionar? Seguinte, eu vou ter que pegar esse número aqui, essa fração, e repetir 4 vezes. Então, 2 terços, 2 terços, 2 terços e 2 terços. Ok, agora eu faço a multiplicação. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Certo? 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27. 27 vezes 3, 81. Aí terminou a conta. Um jeito fácil de vocês conseguirem fazer isso, uma outra opção, é fazer o seguinte. Resolver 2 elevado a 4 separado, através dessa lógica aqui. 3 elevado a 4 separado, e depois colocar eles aqui no seu lugar. Pode fazer isso também. Nas duas opções, você vai chegar no mesmo resultado. Certo? Beleza, vamos lá para a raiz quadrada. Antes, vou de novo fazer uma rápida retomada. Raiz quadrada, eu sempre digo o seguinte. O Matheus, que já foi meu aluno, sabe a pergunta que eu sempre digo que é a pergunta fundamental. Por exemplo, eu quero saber a raiz quadrada de 25. Aí vamos ter que pensar lá na tabuada. Qual número que, se eu multiplicar por ele mesmo, vai dar 25? 5. Isso aí. Como 5 vezes 5 vai dar 25, a raiz quadrada de 25 vai ser 5. Depois, um outro exemplo. Raiz quadrada de 64. Matheus, tu já respondeu, deixa um outro responder, tá bom? Tente de novo na pergunta lá na tabuada. Qual número vezes ele mesmo que vai dar 64? 8? 8 vezes 8. Isso aí, então a raiz quadrada de 64 é 8. Ok. Para eu resolver a raiz quadrada de uma fração, um jeito bem simples é o seguinte. Qual que é a raiz quadrada de 9? 1. Não, não. Você tem que pensar 10? qual número. Isso aí. Sempre tem que pensar qual número vezes ele mesmo vai dar esse resultado. Depois, o 4. Qual número vezes ele mesmo que vai dar 4? O 2. 2. Então agora sim, ó. A raiz quadrada desse número com você. A raiz quadrada de 9 é 3. Então eu coloco 3 aqui em cima. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então eu coloco o número 2 aqui embaixo. Aí, terminou a história. Tá? A raiz quadrada, se você fizer desse jeito, vai ser bem tranquilo. Tá? Sempre tem que te lembrar. Essa pergunta que eu falei agora, qual número vezes ele mesmo vai dar tal resultado. E lembrar, calcula a raiz separadamente e coloca o resultado. Ok? Pessoal, alguma dúvida sobre algum exemplo, algum conteúdo que eu expliquei para vocês agora? Que daí eu já aproveito as folhas aqui e já vou dando uma retomada. Então vamos lá, vamos dar uma rápida retomada por cima só para recapitular. Adição e subtração. Se for o mesmo denominador, copia o denominador e faz as operações com os números de cima. Certo? Se for diferente, você pode fazer pela borboleta, através desse método aqui, ou pelo mínimo múltiplo comum. Certo? Multiplicação. Faz em linha reta. Multiplica o número de cima, o resultado vai em cima. Multiplica o número de baixo, o resultado vai embaixo. E simplifica caso puder. Divisão. Copia o primeiro, inverte o segundo, multiplica. Isso vai dar o resultado. Tá? E também, se puder simplificar no final, simplifica. Potenciação. Repete a fração
tantas vezes quanto é o número de cima. E faz a multiplicação. E a raiz quadrada, descobre a raiz quadrada de cada um e coloca no seu lugar. Valentina, pode falar. Você levantou a mão. Quando na potenciação e na raiz quadrada, quando o resultado der para simplificar, dá para simplificar? Só que assim, ó. Pode, mas eu vou dar uma dica seguinte. Antes de vocês forem fazer, olhem, por exemplo, que aqui, essa fração aqui assim, ó. Porque no final, vocês só vão ter que simplificar se por acaso aqui puder simplificar. Então, é muito mais fácil você primeiro simplificar aqui e depois fazer do que querer simplificar no final, tá? Na raiz quadrada, a mesma coisa. Só que no caso, a raiz quadrada simplifica aqui também. É bem mais fácil. Simplifica aqui primeiro, aí depois vocês tentam descobrir a raiz quadrada de cada um, tá? Porque se vocês ter que simplificar no final, é porque vocês podiam fazer antes, tá? E aqui, tanto na multiplicação quanto na divisão, se tiver uma fração que tem como simplificar, pega e simplifica antes, tá? E no caso aqui, assim, ó, os 6 315, a gente não tinha nenhuma fração que podia simplificar. Mas, por exemplo, o 3 e o 9, que um está em cima e o outro está embaixo, a gente poderia fazer isso. Mas eu não cliquei porque geralmente isso tende a confundir muito, tá? Mas se tiver uma fração aqui ou na divisão que tem como simplificar, pega e simplifica. Só não é vantagem simplificar, por exemplo, assim, ó. Eu tenho 7 oitavos e eu vou fazer mais 4 oitavos. Aqui, vocês podem perceber que daria para simplificar. Só que se eu simplificar, eu vou ter isso aqui, ó. 7 oitavos mais 1 meio. Eu teria que aplicar, nesse caso, o MMC. E nesse caso, o denominador já é o mesmo. Então, não simplifica aqui, nessas situações aqui. O restante, vocês podem simplificar tudo, que isso facilita toda a história. Era isso, Valentina? Ok, pessoal. Mais alguma dúvida que eu possa retomar agora? Ok, então deixa eu só encerrar a gravação.